A vida de Irina Pavlovna mudou radicalmente após a morte repentina do marido. Ao acordar com o barulho persistente de uma torneira pingando, aquela mesma que Valentin prometia consertar há meses, ela percebeu que agora teria que lidar sozinha com pequenos incômodos como aquele. O som metálico e ritmado que antes passava despercebido, agora ecoava como um lembrete constante da ausência dele. Fazia exatamente um mês que Valentin partirá tão subitamente quanto entrará em sua vida, deixando para trás uma série de tarefas inacabadas e uma sensação estranha de algo pendente. Os médicos atribuíram a um infarto fulminante, uma morte instantânea. Embora Irina achasse que esse fosse o destino natural dos homens, rápido, sem sofrimento prolongado, uma dúvida a incomodava, porque sentia como se tivesse sido privada da chance de dizer ou ouvir algo essencial. Na cozinha, o aroma familiar do chá recém-preparado a recebeu. Por hábito pegou 2 xícaras, mas ao se dar conta, guardou uma de volta no armário. Esse gesto automático, repetido diariamente, transformará-se em um ritual doloroso, uma espécie de confirmação silenciosa de sua solidão. Do lado de fora, a manhã de fevereiro estendia-se cinzenta sobre a cidade. A neve do dia anterior já se misturava à lama sob os pés dos poucos transeuntes. Enquanto observava a paisagem, Irina pensava que o inverno daquele ano parecia mais longo, como se a natureza tivesse se ajustado ao seu próprio vazio interior. O toque do telefone quebrou o silêncio. Era Helena, sua filha, com um tom cuidadosamente animado, mas que não escondia a preocupação desde o falecimento do pai. "Mãe, como você está?", perguntou com uma delicadeza que denotava medo de que qualquer palavra descuidada pudesse desmoroná-la. "Tudo bem, filha." Tomando chá, olhando pela janela, respondeu Irina, sentando-se à mesa e ajustando distraidamente a toalha. "E vocês, como estão? E o Artem?" Helena hesitou antes de sugerir. "Mãe, já pensou em mudar algo na sua vida? Uma viagem, talvez. Ou quem sabe organizar as coisas do papai. Vender aquele terreno perto do lago? Afinal, você nunca foi lá." O terreno. A menção a ele fez Irina estremecer. Aquele pedaço de terra à beira d'água sempre fora um mistério para ela, um lugar proibido, onde Valentin passava todos os fins de semana nos últimos 17 anos. Sempre que ela insinuava acompanhá-lo, ele respondia com firmeza: "Pesca é coisa de homem. Mulher atrapalha. Fica em casa, assiste a um filme." E ela aceitava, como aceitava tudo mais no casamento. A submissão tornará-se parte de sua essência, como se carregasse um gene que a impedia de questionar, de exigir explicações ou de impor sua vontade. Valentin decidia, ela concordava. Assim era mais fácil, mais tranquilo. Assim parecia certo. "Sabe, Lena, você tem razão", disse Irina, surpreendendo-se com a própria determinação. "Esse terreno não me serve para nada. O que eu faria lá? Ir pescar?" Ri-se sozinha da ideia. "E o dinheiro extra não faria mal." "Ótimo", animou-se Helena. "Agora a venda de imóveis está boa, até terrenos rústicos. Quer que eu ajude com a papelada?" "Não, filha. Preciso aprender a resolver essas coisas sozinha." Após a conversa, Irina sentiu um alívio inesperado. Decidir-se pela venda foi mais fácil do que imaginava, como se tivesse se livrado de um fardo invisível. Aquele lugar sempre lhe parecerá estranho, quase hostil, um espaço onde não era bem-vinda por razões que nunca compreenderá. Os documentos do terreno estavam no escritório de Valentin, dentro da gaveta que ele mantinha trancada. A chave, encontrada por acaso no bolso de um casaco velho que Irina separava para doação, abriu não só a gaveta, mas uma pasta com a inscrição Lago, escrita com a letra meticulosa do marido que ela conhecia de cor. O terreno fora registrado em 2008, um período que ela recordava vagamente. Valentin perderá o emprego na fábrica, e o casal sobrevivia com seu salário de professora e bicos esporádicos dele. Nunca soube de onde surgira o dinheiro para a compra. Ele apenas mencionara um bom negócio, com um conhecido que precisava se mudar urgentemente. Naquela época, questões financeiras eram atribuição exclusiva do marido. Ela não se permitia indagar. A imobiliária Casa dos Sonhos ficava no segundo andar de um shopping, entre uma loja de roupas infantis e um salão de beleza. Irina demorou alguns minutos diante da porta, reunindo coragem. Aos 52 anos, era a primeira vez que negociava um imóvel, e a ideia a intimidava mais do que deveria. O corretor, Sérgio Viktorovich, um homem de meia-idade com um sorriso acolhedor e habilidade para ouvir, explicou-lhe com paciência cada detalhe do processo. Analisando os documentos, comentou: "Lago Claro. Ótima localização, área preservada. Há poucas ofertas por lá. Há quanto tempo é de vocês?" "Foi o meu marido quem comprou", respondeu Irina seca. "Eu nunca estive lá."
Sérgio levantou as sobrancelhas, surpreso, mas não insistiu. Em sua profissão já vira situações tão ou mais incomuns. Amanhã podemos ir até lá se quiser. Precisamos de fotos para o anúncio e verificar as condições do local. 11 horas dá para você? Pelo resto do dia, Irina sentiu-se inquieta. A ideia de visitar o lago despertava nela uma mistura de curiosidade e ansiedade. O que encontraria? Uma cabana de pescador com varas e latas de isca? O refúgio onde Valentin passava seus melhores momentos, sem jamais dividi-los com ela? À noite, revirando velhas fotos, deparou-se com os raros registros dele com os apetrechos de pesca, sempre posando orgulhoso com o peixe recém-capturado. Nunca lhe ocorrerá perguntar quem tirara aquelas imagens. Afinal, ele sempre afirmara ir sozinho, em busca de solidão e reflexão. Naquela noite sonhou que caminhava pela margem de um lago desconhecido, enquanto a voz de Valentin a chamava de longe, mas se perdia no vento antes que pudesse alcançá-lo. O som da voz de Valentin dissipou-se cada vez mais, até se diluir por completo no murmúrio das ondas. Irina Pavlovna acordou com a sensação angustiante de que algo essencial lhe escapara, uma verdade que deveria ter compreendido, mas que se esvaira como areia entre os dedos. Ao se preparar para a viagem naquela manhã, hesitou diante do guarda-roupa por mais tempo que o habitual. Escolheu finalmente um casaco azul escuro, resistente ao vento e calçou botas confortáveis. Afinal, teria de caminhar por terrenos desconhecidos. Na bolsa colocou um termo com chá quente e alguns sanduíches, embora soubesse que não se tratava de um passeio, e sim de uma missão que poderia desvelar mais perguntas do que respostas. Sergei Viktorovich chegou pontualmente em um carro branco com o logotipo da imobiliária estampado na porta. Irina acomodou-se no banco do passageiro, e eles partiram pelas ruas da cidade em direção aos arredores. Durante o trajeto, o corretor explicou que o terreno ficava em uma área valorizada, às margens do lago Svetloi, um dos mais cristalinos da região, com acesso facilitado por estradas bem conservadas e infraestrutura em expansão. Não acredito que haverá dificuldades para vendê-lo, comentou, enquanto os prédios urbanos davam lugar a uma paisagem cada vez mais verde. Após deixar a cidade para trás, a estrada serpenteou por entre pinheiros altos, e o ar encheu-se de um perfume singular, uma mistura de resina, neve derretida e aquela frescura pura que só existe longe da poluição. Irina baixou o vidro e inspirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com calma, uma trégua efêmera para a tempestade que carregava dentro de si. Ali está o lago, anunciou Sergei Viktorovich, quando a superfície d'água brilhou entre as árvores. O lago Svetloi era maior do que Irina imaginara. Rodeado por colinas suaves cobertas por uma floresta mista, suas margens recortadas formavam pequenas enseadas e pontas rochosas. Ao longo da orla, avistavam-se lotes com casas de veraneio, algumas bem construídas, outras modestas, e várias claramente abandonadas na estação fria. O corretor conferiu os documentos. O lote 73 deve ficar por aqui, na margem leste. Viraram por um caminho estreito de terra batida, ladeado à direita por cercas e portões, enquanto à esquerda a água do lago aparecia em clarões entre os troncos. A maioria das propriedades parecia deserta, os donos só voltariam na primavera. 71, 72, contava Sergei Viktorovich, até parar diante de uma placa com o número 73. Irina congelou ao olhar pela janela. O que viu não condizia em nada com a imagem de um refúgio de pescador abandonado. O terreno era cercado por uma cerca de madeira bem cuidada, pintada em um verde claro e agradável. O portão, embora simples, estava em perfeitas condições. A tranca funcionava e a tinta era recente. Além da cerca, não havia uma cabana torta e esquecida, mas uma casa pequena, porém sólida, com telhado de metal e janelas de vidro duplo. Ao lado estacionava um carro usado, porém limpo e claramente em uso. Mas o que mais a chocou foram as coalhas. Penduradas nos galhos secos de uma grande bétula, balançavam-se coalhas infantis, não velhas e descascadas, como sobras de outros tempos, mas novas, com assentos plásticos coloridos. Uma dúvida gelada subiu pela sua espinha. Estranho, murmurou Sergei Viktorovich, consultando os papéis. O número está certo, mas parece que o lote está ocupado. Talvez seu marido o alugasse para alguém. Irina não respondeu. Seus olhos fixavam-se naquele pátio inesperadamente acolhedor, enquanto uma onda de ansiedade indistinta crescia dentro dela. Valentin jamais mencionara que alugava o lugar. Pelo contrário, sempre insistira que aquele era seu espaço, seu santuário longe da agitação do mundo. Nesse instante, a porta da casa abriu-se, e uma mulher apareceu no batente.
Tinha cerca de 40 anos, estatura média, e vestia uma roupa caseira, um suéter grosso e jeans. Os cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo simples, emolduravam um rosto sem maquiagem, mas de traços agradáveis e expressão franca. Ao avistar o carro parado junto ao portão, ela dirigiu-se até a cerca, seguida por um adolescente alto, de cerca de 17 anos, vestido com uma jaqueta esportiva. O rapaz ficou parado na varanda, observando a cena com curiosidade evidente. Bom dia, cumprimentou a mulher, aproximando-se do portão. Sua voz era suave, mas firme. Vocês estão nos procurando? Sergei Viktorovich saiu do carro e apresentou-se. Irina permaneceu no banco, sentindo o coração bater com tanta força que parecia querer saltar pela garganta. Meu nome é Marina Sergeyevna, respondeu a mulher. Em que posso ajudar? Na verdade, começou o corretor, claramente desconcertado. Viemos inspecionar o terreno. Esta senhora apontou para o carro, é a proprietária legal, segundo os documentos. O rosto de Marina Sergeyevna mudou. Empalideceu, e seus olhos ganharam uma expressão que Irina não soube definir de imediato: medo? Espanto? Ou algo mais profundo, como culpa? Proprietária, repetiu Marina, como se a palavra lhe custasse a pronunciar. Calou-se por um instante, como se organizasse os pensamentos. Posso saber o nome dela? Irina Pavlovna Mikhailova, respondeu o corretor. Viúva de Valentin Mikhailov. As palavras caíram como um golpe. Marina Sergeyevna agarrou-se ao portão, e Irina teve a impressão de que ela iria desabar. Valentin, morreu? Perguntou, quase inaudível. O adolescente, ao ouvir aquilo, apressou-se em abraçá-la pelos ombros, num gesto protetor que parecia além de sua idade. Irina finalmente saiu do carro. Suas pernas tremiam, e a mente era um turbilhão de perguntas. Quem era aquela mulher? Como conhecia Valentin? E por que a notícia de sua morte a abalara tanto? Sim, confirmou Irina, aproximando-se do portão. Sua voz saía trêmula. De um ataque cardíaco. Marina Sergeyevna fitou-a com um olhar longo, como se buscasse respostas em seu rosto. Nos olhos da outra, Irina viu dor, confusão e algo mais, algo que se assemelhava a remorso. Entrem, por favor, disse Marina, finalmente abrindo o portão. Precisamos conversar. Irina deu um passo à frente e sentiu o chão ceder debaixo dos pés, não metaforicamente, mas literalmente. Junto ao alpendre da casa, sobre um banco de madeira, estava jogada uma jaqueta masculina. Aquela jaqueta caque que Valentin sempre usava para pescar. Reconhecê-la-ia entre milhares. Esta, está é a jaqueta do meu marido, sussurrou. Marina seguiu seu olhar e assentiu. Ele a esqueceu aqui no último fim de semana. Ia buscá-la na próxima vez, mas a próxima vez não chegou. As palavras soaram como uma sentença. Irina compreendeu, então, que a vida como a conhecia acabará de ruir, e que um novo capítulo, obscuro e aterrador, começava ali, naquele pátio estranho, diante de uma mulher desconhecida e de um segredo que existira, paralelo à sua existência por anos a fio. A jaqueta continuava lá, tangível e real como prova material de uma verdade implacável. Marina observava-a em silêncio, e em seu olhar lia-se uma mistura de compaixão e desamparo. O adolescente permanecia ao seu lado, abraçando-a com uma postura que denotava uma maturidade precoce. Sergei Viktorovich tossiu, visivelmente desconfortável com a cena dramática que se desenrolava. Talvez eu deva esperar no carro, sugeriu, enquanto vocês resolvem a situação. Não, respondeu Irina, com uma firmeza que não condizia com a voz trêmula. Fique. Você é minha testemunha. Temia ficar sozinha com aquela mulher e com as revelações que estavam por vir. A presença de um estranho lhe dava uma ilusão de proteção, como se, sob o olhar de alguém de fora, nada pudesse se tornar insuportável demais. Entrem, repetiu Marina, fazendo um gesto em direção à casa. Irina hesitou por um segundo antes de cruzar o portão. Cada passo era um esforço, como se avançasse não sobre a terra, mas sobre as fraturas de tudo aquilo em que um dia acreditara. Entrem em casa, disse Marina Sergeyevna, com um tom que não deixava espaço para recusa. Está frio lá fora, e nossa conversa será longa. O interior da casa surpreendeu Irina. Era um espaço pequeno, mas acolhedor, com uma sala de estar aconchegante, um sofá desgastado pelo uso, poltronas de tecido florido, um canto de cozinha com panelas penduradas na parede e estantes repletas de livros. Entre os volumes, fotografias emolduradas chamaram sua atenção. E ali, entre os retratos, ela o reconheceu imediatamente, Valentin. Não o Valentin que conhecia, sério, contido, com os ombros levemente curvados pelo peso das responsabilidades, mas um homem relaxado, sorridente, com os olhos brilhando de uma felicidade que Irina nunca lhe vira.
Ao seu lado, em quase todas as imagens, estavam Marina Sergeyevna e um menino que, com o passar dos anos, se transformava no adolescente agora parado à porta, observando-a com uma curiosidade cautelosa. Sentem-se, por favor, convidou Marina, apontando para o sofá. Machim, põe a chaleira no fogo. O rapaz assentiu em silêncio e dirigiu-se à cozinha. Irina sentou-se na beirada do sofá, a bolsa apertada contra os joelhos, como se estivesse pronta para levantar-se e fugir a qualquer momento. Sergei Viktorovich acomodou-se em uma poltrona, tirando do bolso um caderno de anotações. Marina sentou-se à sua frente, as mãos inquietas brincando com a barra da blusa. Não sei por onde começar, admitiu, depois de um suspiro. Nunca imaginei que essa situação chegaria a existir. Comece por você, disse Irina, com uma frialdade que mal conseguia sustentar. Quem é você? E o que meu marido fazia na sua casa? Marina passou os dedos pelos cabelos como se buscasse palavras entre os fios. Nos conhecemos há 17 anos. Eu trabalhava em um café à beira da estrada, e Valentim passou por lá a trabalho. O carro dele quebrou, e enquanto o mecânico consertava, ele entrou para esperar. Conversamos. Fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Ele me disse que era casado. Logo de início foi honesto. Mas algo aconteceu entre nós. Ele começou a passar por aqui sempre que vinha à região por trabalho. Encontrávamos-nos de vez em quando, sem compromissos, sem promessas. Irina ouvia, sentindo uma onda de fúria gelada subir pelo peito. Enquanto ela, em casa, lavava suas camisas e preparava o jantar, ele estava com outra mulher. Outra vida. Depois engravidei, continuou Marina, a voz mais baixa agora. O Machim tem 17 anos. O rapaz virou-se do fogão, onde a chaleira começava a chiar. Irina olhou para ele pela primeira vez com real atenção, e o ar ficou preso em sua garganta. Os mesmos olhos, a mesma forma do queixo, o mesmo nariz. Era como ver Valentim 20 anos mais jovem, só que com uma expressão mais dura, mais desconfiada. Meu Deus, sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Você é filho do Valentim. Machim não desviou o olhar. Assentiu simples, sem dramatismo, mas havia uma dor surda em seus olhos. Sim, ele era meu pai. Era. O tempo verbal a atingiu como um soco. Ela não era a única a chorar uma perda. Aquele menino não, aquele rapaz, também carregava um luto. Talvez não menos profundo que o dela. Valentim soube da gravidez só quando Machim tinha 6 meses, explicou Marina. Não quis incomodá-lo antes. Achava que daria conta sozinha, mas ele apareceu aqui por acaso e viu a criança. Reconheceu-o na hora. Ela hesitou. E o que ele fez? Perguntou Irina, embora o rosto de Marina já lhe desse a resposta. Não nos abandonou. Passou a ajudar financeiramente a visitar com regularidade. Comprou este terreno, construiu a casa. Disse que o menino merecia um lar decente, e que eu também. Marina levantou-se e foi até a estante. Pegou uma foto emoldurada e estendeu-a para Irina. Nela, um Valentim que ela não reconhecia. Sorridente com um menino de 5 anos nos ombros, os dois rindo como se não houvesse nada mais importante no mundo naquele momento. Irina sentiu o peito doer. Nunca vira seu marido tão livre. Todos os fins de semana, prosseguiu Marina. Durante 17 anos, ele chegava na sexta-noite e voltava para casa no domingo. Dizia que ia pescar. Pescar. Irina repetiu a palavra automaticamente como se testasse seu peso. Eu até perguntava, às vezes, por que não me levava. Ele inventava desculpas, murmurou Marina. Ele não mentia, interrompeu Machim, colocando uma bandeja com xícaras e a chaleira sobre a mesa. Seus movimentos eram precisos, de quem está acostumado a servir. Meu pai pescava. Todas as manhãs, ia até o lago com a vara. Mas não era só isso. Então o que era? Perguntou Irina, a voz cortante. Nós, respondeu o rapaz, simples. Uma família. Outra família. As palavras caíram como uma faca. Irina colocou a xícara de chá sobre a mesa com um tremor. O porcelana tilintou, fino, frágil. 17 anos de casamento que ela julgava, se não felizes, ao menos honestos, revelavam-se uma farsa. Todo aquele tempo, o homem com quem dividir a vida havia vivido metade dela em outro lugar, com outra mulher, outro filho. Mas por quê? Perguntou, sem erguer os olhos. Por que não me deixou, se aqui estava sua verdadeira família? Marina e Machim trocaram um olhar. Foi a mulher quem respondeu baixinho. Ele dizia que não queria magoá-la. Que vocês estavam juntos há muitos anos, que tinham uma filha. Fez uma pausa. E acho que ele simplesmente não sabia escolher. Queria as duas coisas. E você? Irina levantou o rosto, fitando-a pela primeira vez com uma mistura de ódio e uma curiosidade doentia. Isso a satisfazia? Viver nas sombras?
Não, admitiu Marina sem rodeios. Principalmente quando Machim cresceu e começou a fazer perguntas. Mas eu amava Valentim. E sabia que se o pressionasse, se exigisse que escolhesse, eu o perderia de vez. Minha mãe chorava muito, acrescentou Machim sem acusações, apenas constatando um fato. Principalmente nas datas especiais. Natal, 8 de março, aniversários. Quando ele não podia vir. Sergei Viktorovich, que até então observara em silêncio, tossiu discretamente. Peço desculpas pela interrupção, mas preciso entender a questão legal, disse, com a voz profissional. O terreno está em nome de quem? Marina levantou-se, foi até uma cômoda e retirou uma pasta de documentos. Em meu nome, respondeu, entregando os papéis ao advogado. Valentim fez uma doação há 5 anos. Disse que queria ter certeza de que eu e o Machim sempre teríamos um teto. Sergei Viktorovich examinou os documentos, as sobrancelhas arqueadas em surpresa. De fato, a propriedade pertence a Marina Sergeyevna Petrova. Virou-se para Irina. Formalmente você não tem direito sobre ela. Irina sentiu o chão desmoronar debaixo dos pés. Não bastasse descobrir que seu marido levará uma vida dupla por 17 anos, agora descobria que o terreno que julgava ser patrimônio da família pertencia a outra mulher. E o que mais? Perguntou com um riso amargo. Será que há um testamento deixando para mim uma panela e um rodo? Há um testamento, disse Marina, tão baixo que Irina quase não ouviu. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. O quê? Repetiu Irina, como se não tivesse entendido. Valentim o fez há 3 meses. Sentia que algo não ia bem com o coração, embora não tivesse falado aos médicos. Está no cartório. Machim aproximou-se da mãe e segurou sua mão. Mãe, não precisa. Não, Machim, interrompeu Marina firme. Se começamos a dizer a verdade, então diremos toda a verdade. Marina Sergeyevna voltou-se para Irina Pavlovna com um olhar que misturava resolução e uma dor profunda. Pelo testamento, o apartamento fica para você, disse, pausada, como se cada palavra custasse um esforço. A casa de campo e as economias serão divididas ao meio entre você e Machim. Valentim queria que o filho tivesse recursos para os estudos. Irina Pavlovna levantou-se do sofá com um movimento tão brusco que a xícara de chá tombou sobre a mesa, espalhando o líquido escuro pela toalha bordada. Os dedos dela tremeram ao buscar apoio na cadeira. Não acredito, murmurou, recuando em direção à porta. A voz saía estrangulada, como se as palavras lutassem para escapar. Isso é um pesadelo. Não pode ser verdade. Irina Pavlovna, chamou Sergei Viktorovich, estendendo a mão em um gesto de calma. Vamos conversar com tranquilidade. Tranquilidade. O último termo soou como uma ironia cruel. Sua voz, antes controlada, quebrou-se em um grito agudo. Como pode haver tranquilidade quando você descobre que toda a sua vida foi uma mentira? Que o homem com quem viveu 30 anos amava outra mulher, criava outro filho, enquanto você. Enquanto eu achava que éramos uma família, ela agarrou a bolsa com força e dirigiu-se à saída, mas parou no batente da porta, girando o corpo como se fosse confrontar não apenas eles, mas o próprio passado. Sabem qual é a pior parte? A pergunta saía entre dentes cerrados. A pior parte é que olho para vocês e entendo. Ele era feliz aqui. Vi as fotos, vi como ria. Uma risada amarga escapou-lhe. Nunca ri assim em casa. Nunca. Marina Sergeyevna deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica. Irina Pavlovna, espere. Lamento profundamente. Compreendo sua dor, mas juro que nunca quis destruir sua família. Eu apenas amava esse homem. As lágrimas que Irina Pavlovna contivera por tanto tempo finalmente transbordaram, quentes e salgadas, queimando a pele. E eu? Sua voz tremia. Eu não amava? 30 anos lavando suas camisas, preparando suas refeições, esperando voltar do trabalho, alegre quando chegava de bom humor. Uma pausa dolorosa. E agora descubro que seu bom humor era porque vinha de vocês. Machim, que até então permanecerá em silêncio, falou de repente a voz jovem e trêmula. Ele falava bem de você. Meu pai nunca disse nada ruim a seu respeito. Ele a respeitava. Respeitava? Irina Pavlovna soltou uma risada seca. Que respeito é esse, quando uma pessoa mente olhando nos seus olhos por 17 anos? Ela saiu da casa quase correndo, os passos ecoando no caminho de pedras até o carro. Sergei Viktorovich seguiu-a, tentando acompanhar o ritmo acelerado. Irina Pavlovna, aonde vai? Vamos discutir o que fazer agora. Para casa, e respondeu seca, ao sentar-se no banco do motorista. Preciso digerir tudo isso. O trajeto de volta à cidade foi feito em silêncio.
Pelos vidros embaçados, Irina Pavlovna observava a floresta invernal passar como um filme em câmera lenta. Cada árvore, cada curva da estrada parecia carregar um significado novo e doloroso. Agora cada memória teria que ser reexaminada. Os jantares em família, as conversas à mesa, os abraços que ela julgava sinceros. Valentim a abraçava, mas pensava em outra. Perguntava como fora seu dia, enquanto o relógio mental já contava os minutos até poder estar com eles. Você irá ao cartório? Perguntou Sergei Viktorovich quando pararam em frente ao prédio onde ela morava. Não sei, admitiu, honesta. Preciso de tempo para pensar. Subiu as escadas com as pernas pesadas, como se carregasse um fardo invisível. O apartamento a recebeu com seu silêncio habitual, mas agora ele soava diferente, não como paz, mas como uma mentira bem ensaiada. Até estas paredes esconderam segredos, pensou, passando os dedos pela mesa da sala, onde tantos cafés da manhã haviam sido compartilhados. Entrou no quarto e sentou-se na cama que dividira com Valentim por 3 décadas. Será que todas essas noites, enquanto eu dormia ao seu lado, ele sonhava com ela? A ideia era como um punhal. E quando fazíamos amor, ele imaginava outro rosto. O telefone tocou, arrancando o ar dos pensamentos torturantes. No visor, o nome da filha piscava. Mãe, como foi a visita? Gostou do terreno? A voz de Helena soava animada, cheia de expectativas. Irina Pavlovna fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra não dita. Filha, o terreno não está à venda. Uma pausa. Descobri que não é nosso. Como assim não é nosso? A confusão de Helena era palpável. É uma história longa, Helena. Ela engoliu em seco. Vou até aí amanhã e explico tudo. Agora, preciso ficar sozinha. Após desligar, sentou-se na poltrona junto à janela, observando a cidade mergulhar nas sombras do entardecer invernal. Em algum lugar, a 50 quilômetros dali, uma mulher chamada Marina e um adolescente chamado Machim também choravam a mesma perda. Eles também amaram Valentim, compreendeu com um aperto no peito. E seu luto é tão real quanto o meu. Era essa dor mais lancinante, perceber que ele fora capaz de amar, e ser amado, em 2 lugares ao mesmo tempo. Que seu coração bastara para todos, mas sua honestidade para ninguém. A decisão de ir ao advogado ainda naquela noite partiu de Helena. Que ele examinasse o testamento e encontrasse alguma brecha para contestá-lo. Quem sabe Valentim não estava em pleno juízo ao assiná-lo? Ou será que Marina o pressionara? Irina Pavlovna quase protestou. Afinal, a mulher não lhe pareceu capaz de tal coisa, mas calou-se. Helena estava decidida, e discutir com ela naquele estado seria como bater contra uma parede. O escritório de advocacia Temis ficava no centro da cidade, em um prédio antigo de tetos altos e assoalho rangente. Nikolai Petrovich Kratsov, o advogado de família indicado por conhecidos, era um homem de mais de 60 anos, com uma barba grisalha bem cuidada e olhos atentos por trás dos óculos. A situação é de fato complexa, admitiu ele, depois de ouvir a história e analisar os documentos trazidos por Irina Pavlovna. O testamento foi redigido conforme as normas, autenticado por cartório. Seu falecido marido estava lúcido e consciente no momento da assinatura. E se provarmos que ele foi coagido por essa mulher? Indagou Helena, os dedos crispados sobre a bolsa. Seriam necessárias provas concretas, explicou o advogado, tirando os óculos para limpá-los com um lenço. Testemunhas do suposto constrangimento, laudos médicos atestando incapacidade na época. Vocês têm algo do tipo? Não, confessou Irina Pavlovna, baixando os olhos. 3 meses atrás, ele estava perfeitamente normal. Talvez um pouco cansado, mas nada além disso. Nikolai Petrovich suspirou, ajustando os óculos de volta ao rosto. Entendem a posição em que se encontram? Juridicamente, esse testamento é válido. Seu marido tinha o direito de dispor de seus bens como bem entendesse. Mesmo que entremos com um processo, as chances de sucesso são mínimas. Então não há saída? Insistiu Helena, a voz trêmula de frustração. Há alternativas, ponderou o advogado. Podem tentar um acordo com os herdeiros, propor um compromisso. Ou investigar possíveis falhas no processo de elaboração do testamento. Mas isso demanda tempo, dinheiro e ainda assim, não há garantias. Ao saírem do escritório, Helena estava mais sombria que a noite de inverno lá fora. Mamãe, não podemos desistir assim. Esse dinheiro é nosso, entende? Papai ganhou cada centavo para nossa família. E se esse Machim realmente for filho do seu pai? Argumentou Irina Pavlovna com um fio de voz. Ele tem tanto direito quanto você. Que direito? Explodiu Helena, os olhos faiscando. Ele nasceu fora do casamento, enquanto eu sou a filha legítima.
Irina Pavlovna olhou para a filha e, pela primeira vez em anos, não reconheceu nela a menina que alimentava gatinhos abandonados e doava seus brinquedos para orfanatos. Quando Helena se tornará tão dura, tão calculista? Em casa, a discussão continuou, agora com a presença de Artem, o genro. Ele chegou do trabalho exausto, mas a notícia da crise familiar o deixou instantaneamente alerta. Isso é uma fraude clássica, declarou, sem nem tirar o casaco. Homem morre, aparece uma família secreta com testamento e tudo. Tenho certeza de que essa Marina passou anos minando a confiança do seu marido. Artem, você nem os conhece, tentou objetar Irina Pavlovna. Eles não parecem fraudadores. Mamãe, você é ingênua demais, apoiou o marido, Helena. É justamente nisso que os golpistas apostam. Artem finalmente tirou o casaco, sentou-se à mesa e abriu o notebook. Vamos abordar isso de forma sistemática. Precisamos reunir todas as informações sobre essa Marina, onde trabalha, como vive, de onde tira dinheiro para sustentar a casa. E o testamento também, quem foram as testemunhas, em que circunstâncias foi feito. As 2 horas seguintes foram gastas em buscas. Artem, com sua habilidade em informática, logo encontrou dados reveladores. Marina Sergeevna Petrova, 45 anos, auxiliar de enfermagem em um hospital distrital. Salário irrisório. Como ela conseguia manter uma casa e criar um filho com isso? Valentim ajudava, murmurou Irina Pavlovna. Ah, é? Ironizou Helena, triunfante. Ou seja, nosso dinheiro de família bancava a vida de um estranho. Era uma verdade dolorosa, mas inegável. Durante anos, enquanto Irina Pavlovna economizava em tudo, adiantando cada centavo para um futuro incerto, Valentim desviava parte da renda para sustentar outra vida. E mais, continuou Artem, aprofundando a pesquisa. Esse terreno vale uma fortuna hoje. Se vendido, daria um bom lucro. Ele fez uma pausa. Mamãe, você sabe quanto dinheiro havia nas contas do papai? Irina Pavlovna balançou a cabeça, perdida. Não faço ideia. Valentim nunca me envolveu nas finanças. Precisamos descobrir, determinou Artem. Amanhã vamos ao cartório, exigimos todos os detalhes da herança. Depois decidimos o próximo passo. Quando Helena e Artem foram embora, Irina Pavlovna ficou sozinha com seus pensamentos. Andava pela casa, examinando as fotos de família, buscando sinais daquele dupla existência que o marido levará. Valentim com a pequena Helena nos braços. As férias à beira-mar. As celebrações de Ano Novo. Em todas as imagens ele parecia o marido e pai devotado que ela conhecera. Mas agora sabia, havia outras fotos com outra mulher, outra criança. E nelas talvez ele também fosse feliz. Talvez até mais. Abriu o armário com as roupas dele ainda intocadas. As camisas penduradas nos cabides. Nos bolsos do casaco, migalhas de uma vida, bilhetes de ônibus amassados, chicletes, recibos manchados. No bolso da jaqueta de inverno, uma pequena caixa. Dentro, um anel simples, ouro com uma pedrinha modesta. Barato, mas claramente escolhido com carinho. Na parte interna, uma inscrição, a minha única. Irina Pavlovna seguiu o anel por longo tempo questionando-se. Seria para ela? Ou para Marina? E o que significava a única, quando se tinha 2 famílias? O objeto era leve em sua palma, mas carregava um peso insuportável, a prova material de que Valentim preparava-se para alguma confissão, alguma decisão. Talvez planejasse deixá-la. Ou, quem sabe, romper com Marina. Nunca saberia ao certo. Guardou o anel na caixa de joias, sem decidir o que fazer com ele. No sábado, dedicaram-se a vasculhar os documentos do falecido. Helena e Artem chegaram cedo, armados com pastas e cadernos, dispostos a trabalhar. No escritório de Valentim, descobriram muito mais do que esperavam. Extratos bancários mostravam saques regulares de quantias vultosas nos últimos anos. Comprovantes de pagamento não só da apartamento na cidade, mas também da casa à beira do lago. Apólices de seguro não apenas em nome de Irina Pavlovna e Helena, mas de pessoas desconhecidas. Olhem aqui, apontou Artem, analisando os registros. Todo mês, uma transferência de 30.000 rublos para a conta de Marina Sergeevna Petrova. Na prática, eram pensões. Ou seja, ele o sustentava oficialmente, concluiu Irina Pavlovna, a voz embargada. Com o nosso dinheiro, corrigiu Helena amarga. Enquanto você se privava de tudo, adiantando compras e contando trocados, ele mandava 30.000 por mês para essa mulher. A dor era física. Irina Pavlovna lembrou-se das vezes em que adiou a compra de um casaco novo, das economias em mantimentos, das pequenas renúncias que justificava como previdência. E todo esse tempo, Valentim tinha outra família. Mas o que mais a chocou foi outra descoberta.
No fundo da pasta mais distante, escondidos entre papéis amarelados pelo tempo, estavam cartas escritas à mão por ele, mas nunca enviadas. As datas variavam. A mais antiga tinha 10 anos. Ira querida, leu Helena em voz alta, com um misto de incredulidade e amargura. Como dizer a verdade para você? Eu me apaixonei por outra mulher e temos um filho. Não planejei isso, mas aconteceu. Perdoe-me. Ela levantou os olhos, surpresa. 10 anos atrás ele já pretendia confessar. Irina Pavlovna pegou a carta com mãos trêmulas. Reconheceu a letra de Valentim, mas ela parecia hesitante, menos firme que o habitual, como se as palavras custassem a sair. Continuou lendo em silêncio. Entendo que estou te causando dor, mas não posso mais viver nesta mentira. Você é uma boa mulher, merece honestidade. Se não me perdoar, compreenderei. Mas espero que possamos encontrar uma saída. A frase se interrompia no meio como se Valentim tivesse perdido as palavras, ou a coragem. Havia outras cartas, escritas ao longo dos anos, todas tentativas frustradas de confissão. Na última, datada do verão passado, ele escrevia sobre o cansaço da dupla vida e o desejo de mudar tudo. Mas o que exatamente queria mudar? Isso permanecia sem resposta. Vê, mamãe, disse Helena, fechando a pasta com um gesto seco. Ele sofria. Sabia que estava errado, mas não teve forças para fazer a escolha certa. Ou não soube qual era a escolha certa. O domingo passou em silêncio pesado. Artem traçou um plano de ação, visitas ao cartório, análise do testamento, busca por testemunhas. Helena insistia em entrar imediatamente com o processo, enquanto Irina Pavlovna não conseguia tirar da cabeça o anel na caixa de joias e aquelas cartas que nunca chegaram ao destino. À noite, quando a filha e o genro foram embora, ela ficou sozinha à janela, com uma xícara de chá frio, tentando imaginar a vida de Valentim naquele tempo. Como era amar duas mulheres ao mesmo tempo? Como era criar dois filhos que não sabiam da existência um do outro? Como era acordar todas as manhãs decidindo a quem mentir e a quem dizer uma meia-verdade? Talvez ele realmente tenha sido infeliz. Talvez aquela vida dupla não fosse prazer, mas tortura. E sua morte, então, teria sido uma fuga, não da vida, mas da necessidade de escolher. Mas essa ideia não tornava nada mais fácil. Pelo contrário, se Valentim sofreu, todos sofreram com ele. Ela, Marina, as crianças. E agora, depois de sua morte, cabia a eles desatar os nós que ele deixou. Na segunda-feira, a ida ao cartório confirmou o que já se temia. O testamento existia, estava em ordem e não deixava margem para contestações. O apartamento ficaria com Irina Pavlovna. As casas de campo e as economias, mais de 2 milhões de rublos poupados ao longo de anos de privações, seriam divididos igualmente entre ela e Maxim Petrov. Aquele garoto, calculou Helena no caminho para casa, recebe uma dacha e 1 milhão de rublos. Nós ficamos com o apartamento e outro 1 milhão. Isso é justo, mamãe? Irina Pavlovna não soube responder. De um lado, Helena tinha razão. 30 anos de casamento davam a ela mais direitos que uma relação clandestina. De outro, Maxim também era filho de Valentim, e não tinha outro pai. À noite, o telefone tocou. Era Marina. Sua voz soava cansada, triste. Irina Pavlovna, desculpe incomodá-la. Fui ao cartório hoje e soube do testamento. E o que você quer? Perguntou Irina Pavlovna fria. Conversar. Entendo como isso é difícil para você. Sei que vocês têm mais direitos que nós. Talvez possamos chegar a um acordo? Que tipo de acordo? Não sei. Só não quero que nos tornemos inimigas por causa de dinheiro. Valentim não gostaria disso. Irina Pavlovna ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Marina insistiu. Podemos nos encontrar? Sem advogados, sem acusações. Só para conversar. Vou pensar, respondeu, desligando. E pensou a noite inteira. No anel com a inscrição para minha única. Nas cartas que nunca foram enviadas. Em Maxim, com os olhos de Valentim. Na verdade que às vezes é tão complexa que não cabem soluções simples. Na terça-feira, o céu estava cinzento, com aquela luz febril de inverno que parece um lençol esticado sobre o mundo. Irina Pavlovna sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café já frio, olhando para o telefone ao lado do bloco de notas onde anotaram o número de Marina. Passará a noite em claro, dividida entre a lógica de Helena, nós temos mais direitos, e algo mais profundo, que doía como uma ferida aberta. Tomou o telefone e descou antes que a dúvida a paralisasse. Alô, Marina Sergeyevna. Sou Irina Pavlovna. Se puder, encontremo-nos hoje. Claro, a voz de Marina soou aliviada. Onde prefere? Posso ir até você. Irina Pavlovna deu o endereço e desligou. Agora precisava se preparar para uma conversa que poderia mudar tudo.
Não sabia o que esperar, mas sentia que naquele momento não estava em jogo apenas uma herança, mas algo maior, sua relação com o passado e a possibilidade remota, dolorosa, de perdoar. Marina chegou 1h30 depois. Vestia um casaco simples, os olhos inchados de cansaço, e trazia um pequeno buquê de crisântemos brancos. São para você, disse, estendendo as flores. Achei que seria adequado. O gesto era sincero, sem sombra de subserviência ou cálculo. Irina Pavlovna aceitou os crisântemos e indicou a sala. Obrigada. Entre e sente-se. Quer chá ou café? Chá, por favor. Se não for incômodo. Enquanto Irina Pavlovna preparava a chaleira, Marina observava o apartamento. Uma sala comum em um prédio de 3 cômodos, sem luxo, mas acolhedora. Nas paredes, fotos de família. Nas prateleiras, livros e lembranças de viagens raras. É muito aconchegante aqui, comentou Marina quando a anfitriã voltou com a bandeja. Vivi quase toda a minha vida adulta neste lugar. Sentaram-se uma de frente para a outra. O silêncio se estendeu pesado. Ambas sabiam que a conversa seria difícil, mas nenhuma encontrava as palavras certas para começá-la. Conte-me sobre ele, pediu Irina Pavlovna por fim. Como era com você? Preciso entender quem foi meu marido de verdade. Marina tomou um gole de chá, reunindo coragem. Valentim era um homem muito solitário, disse baixinho. Quando nos conhecemos, ele me parecia triste. Não infeliz, mas triste, como se carregasse um peso que não conseguia nomear. Irina Pavlovna assentiu, como se reconhecesse naquilo que Marina dizia. Valentim, de fato, às vezes parecia distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. E com Maxim? Como ele se comportava? O rosto de Marina se iluminou. Com Maxim ele era completamente diferente, brincalhão, cheio de risadas. Podia passar horas contando histórias ao filho, ensinando-o a pescar, jogando futebol. Valentim era um pai maravilhoso, embora só visse o menino aos fins de semana. Isso era difícil para Maxim, admitiu Marina com sinceridade. Muito difícil. Principalmente quando ele começou a ir à escola e percebeu que os outros crianças tinham os pais em casa todos os dias. Ele perguntava por que o papai não podia ficar, porque não podia ir às festas da escola ou às reuniões de pais. E o que você respondia? Perguntou Irina Pavlovna com um nó na garganta. A verdade, que o pai tinha outra família onde também era necessário. Que os adultos às vezes cometem erros, mas isso não significa que amem menos seus filhos. Marina fez uma pausa, depois acrescentou. Maxim é um menino muito inteligente. Entendia a situação melhor do que muitos adultos. Nunca exigiu o impossível, nunca fez escândalos. Apenas esperava pelos fins de semana e se alegrava com cada encontro com o pai. Irina Pavlovna sentiu algo se apertar no peito. Aquele menino esperara pelo pai aos fins de semana durante 17 anos, enquanto sua filha o tinha todos os dias. Era justo. E você? Não foi difícil dividir Valentim com outra família? Marina deu um sorriso amargo. Claro que foi. Eu também sou mulher. Também queria ser a única. Queria que ele fosse só meu. Principalmente nas datas especiais. Réveillon, 8 de março, meu aniversário. Ele sempre passava essas datas com vocês. Por que aceitou essa situação? Indagou Irina Pavlovna, sem esconder a curiosidade. Porque eu amava. E porque a alternativa era perdê-lo completamente. Valentim foi sincero desde o início. Não poderia abandonar a família. Tinha uma filha, tinha compromissos. Eu podia aceitar a situação ou ficar sozinha. Irina Pavlovna levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora, a neve caía lentamente, cobrindo a cidade com um manto branco. Sabe o que há de mais doloroso? Disse ela sem se virar. Vivi 30 anos com ele e nunca o vi tão feliz quanto nas suas fotos. Nunca o ouvi rir em casa com tanta sinceridade como ria com seu filho. Isso não significa que ele não a amasse, objetou Marina em voz baixa. Então o que significa? Significa que as pessoas são diferentes em diferentes circunstâncias. Com você ele era marido, pai, um homem responsável. Conosco ele podia simplesmente ser. Irina Pavlovna virou-se para a convidada. Você o está defendendo? Sim. Porque me lembro dele vivo. Lembro como ele sofria com essa vida dupla, como tentava encontrar uma saída que não machucasse ninguém. E encontrou? Não. A morte o encontrou primeiro. Silêncio. Só se ouviam o tic-tac do relógio na parede e o barulho dos carros lá fora. Conte-me sobre o testamento, pediu Irina Pavlovna. O que ele disse quando o fez? Marina suspirou. Foi em novembro. Ele chegou agitado, disse que precisávamos conversar a sério. Confessou que sentia problemas no coração, embora não tivesse ido ao médico. Temia que se algo acontecesse, eu e Maxim ficássemos sem meios de sobreviver.
Ele pensava em nós, em como isso afetaria a mim e a Helena. Sim, pensava, confirmou Irina Pavlovna com um traço de amargura. Disse que a casa deveria ficar para mim, porque era o meu lar, e que queria garantir dinheiro para a educação de Maxim. O menino sonha em ser médico, explicou Marina. Desde criança quer curar pessoas. É aluno exemplar, participa de Olimpíadas de Biologia e Química. Valentim se orgulhava muito dele. Irina Pavlovna voltou à mesa e sentou-se em frente a Marina. E se eu me recusar a cumprir o testamento? Se entrar na justiça e disputar tudo para mim? Tenho esse direito. Marina empalideceu, mas respondeu com calma. É seu direito. Não vou processá-la se decidir assim. Não tenho dinheiro para bons advogados, continuou Marina, sem rancor. E não quero transformar a memória de Valentim em um campo de batalha. Então o que fará? Não sei. Arranjarei um segundo emprego, economizarei para a faculdade de Maxim. Ele é inteligente, talvez consiga uma bolsa ou um financiamento. Daremos um jeito. Sua voz não tinha acusações nem tentativas de comoção. Apenas fatos. E era justamente isso que tornava suas palavras tão convincentes. E se eu não contestar o testamento? Perguntou Irina Pavlovna após um longo silêncio. Tentarei ser digna dessa confiança. Não venderei a casa de campo. Era o lugar que Valentim mais amava. Manterei tudo em ordem e usarei o dinheiro para a educação de Maxim, para que ele tenha um bom começo na vida. Irina Pavlovna ficou calada por muito tempo, absorvendo tudo aquilo. Depois perguntou: posso conhecer Maxim melhor? Conversar com ele? Claro. Agora ele está na escola, mas à noite estará em casa. Quer que eu o traga aqui ou prefere ir até nós? Prefiro ir até vocês. Quero ver o lugar onde meu marido foi feliz. Pela primeira vez na conversa, Marina sorriu. Venha depois das 18 horas. Maxim ficará feliz em conhecê-la. Ele ouviu muito sobre a senhora. O que ele ouviu? Que a senhora é uma mulher boa e honesta. Que o pai a respeitava e não queria magoá-la. Que é uma ótima mãe para Helena. Depois que Marina saiu, Irina Pavlovna ficou sozinha no apartamento vazio, refletindo. A conversa com aquela mulher havia abalado muitas de suas certezas. Marina não era uma predadora tentando roubar um patrimônio, mas outra vítima das circunstâncias, talvez até mais do que ela própria, por ter se contentado com migalhas de atenção por 17 anos. E Maxim, aquele menino não tinha culpa de ter nascido fora de um casamento. Não escolhera seus pais nem as condições do seu nascimento. Mas sonhava em ser médico, tirava notas excelentes, amava um pai que só o via aos fins de semana. Não merecia uma chance de ter uma boa educação? À noite, Irina Pavlovna voltou ao lago. Dessa vez foi sozinha, sem motorista, e o caminho pareceu mais curto. A floresta invernal era deslumbrante sob a luz dos faróis. Os pinheiros cobertos de neve pareciam gigantes de conto de fadas, e o ar era tão puro que dava vontade de respirar fundo. Maxim a recebeu no portão. Um adolescente alto, esguio, de olhos sérios e sorriso tímido. Havia muito de Valentim nele, não apenas no rosto, mas na postura, no tom de voz. Boa noite, disse ele, estendendo a mão. Meu nome é Maxim. Sou filho do seu marido. A simplicidade e a honestidade daquelas palavras surpreenderam Irina Pavlovna. O menino não tentava se justificar nem se desculpar por existir. Apenas afirmava um fato. Olá, Maxim. Sou Irina Pavlovna. A casa os recebeu com calor e o cheiro do jantar. Marina se movia na cozinha, enquanto Maxim conduzia a visitante à sala. Minha mãe disse que a senhora queria conversar comigo, comentou ele, sentando-se em uma poltrona. Sobre o quê? Sobre meus planos. Sobre o que quero da vida. Maxim ficou um pouco constrangido. Quero ser médico. Cirurgião, se conseguir. Me interesso por medicina desde criança. Meu pai. Ele hesitou, o papai dizia que é uma profissão nobre. E como vão os estudos? Bem. Sou aluno exemplar, participo de Olimpíadas. Olhe. Ele se levantou e trouxe uma pasta cheia de certificados e diplomas. Irina Pavlovna folheou os documentos com atenção, e seus olhos se arregalaram levemente. O garoto não era apenas talentoso, era excepcional. Primeiros lugares em Olimpíadas de Biologia, Química e Matemática. Elogios por notas impecáveis. Impressionante, admitiu ela, devolvendo a pasta com um gesto lento. Já se inscreveu em alguma faculdade de medicina? Ainda não, respondeu Maxim, ajustando os óculos com um gesto que denunciava sua seriedade. É cedo, mas estudei todos os requisitos, sei quais disciplinas preciso dominar, quais exames prestar. Estou me preparando com professores particulares. Professores particulares são caros, observou Irina, mais como uma constatação do que uma pergunta. São, concordou ele, baixando os olhos por um instante.
Mas a mamãe arruma jeito. Trabalha em 2 turnos no hospital. Diz que a única coisa que pode me dar de valor é uma boa educação. Maxim fez uma pausa, como se pesasse as palavras seguintes. Depois acrescentou em voz baixa. Meu pai também ajudava. Irina sentou-se mais ereta na poltrona. Como ele era? Quero dizer, como pai. O rosto do garoto se iluminou como se uma memória agradável tivesse acendido algo dentro dele. Maravilhoso. Claro, não podia estar sempre conosco, mas quando vinha era só nosso. Pesávamos juntos, jogávamos futebol. Ele me ajudava com a lição de casa, contava histórias do trabalho, da vida. Maxim hesitou, então prosseguiu com um fio de voz mais frágil. Falava de vocês. Da minha irmã, Helena. Dizia que ela era inteligente e bonita. Que a senhora era uma mulher boa, que ele a respeitava muito. Irina notou como os dedos do garoto se entrelaçaram com força sobre os joelhos. Mas via que custava a ele falar disso. Por quê? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Maxim olhou para a janela, onde a luz da tarde desenhava sombras alongadas no chão. Acho que porque sabia que estava vivendo errado. Que mentia para a senhora e para nós. Ele engoliu em seco. Não sabia como consertar as coisas. Depois de um silêncio, confessou algo que parecia guardar há muito tempo. Às vezes eu fantasiava que um dia a senhora e Helena viriam à nossa dacha. Que seríamos todos uma família só. Seu sorriso foi tímido, quase envergonhado. Bobagem, né? O nó que se formou na garganta de Irina a impediu de responder imediatamente. Quando falou, sua voz saía áspera. Não é bobagem. De jeito nenhum. O jantar transcorreu entre conversas sobre livros, planos para o futuro e anedotas da escola. Irina percebeu surpresa como Maxim, apesar dos 17 anos, falava com uma maturidade que muitos adultos não tinham. Não havia ressentimento em suas palavras, nem revolta contra o destino. Ele aceitava sua realidade como um fato consumado, e em vez de se lamentar, extraía dela o máximo possível. A senhora não sente raiva de nós? Perguntou ele de repente, como se a ideia lhe tivesse ocorrido naquele exato momento. Por existirmos. Irina demorou a responder. Sentirá sim. Mas agora, diante daquele garoto de olhos sinceros, os mesmos olhos de Valentim, entendia que a raiva não cabia ali. Não a eles. Não é de vocês que deveria sentir, admitiu. Vocês não escolheram isso. Então de quem? Insistiu Maxim, como se buscasse uma resposta que o libertasse de um peso invisível. Não sei, suspirou Irina. Talvez de ninguém. Talvez a vida simplesmente seja assim, cheia de coisas que não podemos controlar. Quando chegou a hora de ir embora, Maxim acompanhou-a até o carro. Já com a mão na maçaneta, ele hesitou. Irina Pavlovna, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vai acontecer com o testamento? Minha mãe disse que a senhora pode contestá-lo. Ela estudou aquele rosto jovem, tão parecido com o de Valentim em fotos antigas. Ainda não decidi. Preciso pensar. Maxim assentiu, mas seus olhos traíram outra inquietação. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Será que um dia eu poderia conhecer Helena? Afinal, ela é minha irmã, não é? A simplicidade da pergunta foi como uma faca no peito de Irina. Ela sentiu o ar faltar por um segundo. Não sei, Maxim. Helena está passando por um momento muito difícil. A morte do pai, todas essas revelações. Entendo, murmurou ele, baixando a cabeça. Mas se um dia ela quiser, eu ficaria feliz. No caminho de volta, Irina revivia cada palavra daquela conversa. O garoto a havia impressionado profundamente, inteligente, educado, determinado. Sonhava em ser médico para salvar vidas, que sonho mais nobre poderia existir? E sua pergunta sobre Helena. Seria mesmo tão absurdo apresentar os dois? Afinal, eles compartilhavam o mesmo sangue, a mesma história fragmentada. Não era culpa deles terem descoberto isso tão tarde. Ao chegar em casa, encontrou Helena na cozinha, os olhos inchados de choro. Onde você estava, mãe? Fiquei preocupada. Fui falar com Marina e Maxim, respondeu Irina, sentando-se ao lado da filha. E? Perguntou Helena, tensa. São pessoas boas, Lena. Não são nossos inimigos. Mãe, não me diga que vai entregar o herdado para eles. Explodiu Helena, agarrando seu braço. Esse garoto não é seu filho. Essa mulher não é sua amiga. Eles são estranhos. Maxim é filho do seu pai, corrigiu Irina, firme. E isso faz dele seu irmão. Não tenho irmão. Gritou Helena, as lágrimas voltando. Só tenho você. E não vou deixar essas pessoas nos roubarem. Irina olhou para a filha e pela primeira vez compreendeu o peso da verdade que Valentim havia escondido por tanto tempo. Talvez algumas verdades fossem demais para quem não estava preparado. Mas agora a verdade estava à mesa, crua e inevitável.
E cabia a ela, só a ela, decidir o que fazer com ela. Não por pressões, não por conselhos alheios, mas porque, no fundo, a questão não era só sobre dinheiro. Era sobre quem ela queria ser depois de tudo aquilo. Uma hora depois que Helena, em lágrimas, ligou para ele e contou sobre a decisão da sogra, Artem irrompeu no apartamento como um furacão, o rosto vermelho e o olhar combativo. Irina Pavlovna começou sem nem sequer cumprimentar. Você não pode fazer isso. É um roubo à luz do dia. Boa tarde, Artem, respondeu Irina serena. Sente-se, vamos conversar com calma. Que calma? Ele permaneceu de pé, gesticulando com veemência. Você está entregando 1 milhão de rublos a estranhos. Esse dinheiro é a herança da sua filha, dos seus futuros netos. Irina fez uma pausa, observando-o com atenção. Artem, me responda com honestidade. Se você tivesse um filho fora do casamento, não gostaria que ele tivesse uma boa educação? A pergunta pegou-o de surpresa. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Eu não tenho. Não é resposta. Ela cortou, suave mas firme. É uma pergunta sobre princípios, não sobre você. Artem ficou em silêncio. Então sentou-se no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Depois de um tempo, murmurou. Irina Pavlovna, eu entendo seus sentimentos, mas pense de forma prática. Esse garoto pode muito bem estudar sem o seu dinheiro. Existem bolsas, financiamentos, auxílios. Pode ser, ou pode não ser. Ela o encarou. E eu passarei o resto da vida me perguntando, e se eu tivesse ajudado? Helena, que até então permanecerá calada, rompeu em lágrimas. Mãe, não te reconheço mais. Você sempre foi tão sensata, tão prática. E agora eu cresci e percebi que a razão nem sempre é mais importante que o coração. Irina aproximou-se da filha e a abraçou. Lena, minha filha, não peço que você entenda a minha decisão. Peço apenas que a aceite. Confie em mim quando digo que é o certo a fazer. E se eu estiver errada, a responsabilidade será só minha. Naquela noite, Irina ligou para Marina e pediu um encontro no dia seguinte. A voz da outra mulher tremia levemente, como se já pressentisse o veredicto. Venham até nós, ofereceu Marina. Maxim estará em casa. Acho que ele também deve ouvir sua decisão. Bom, mas não virei sozinha. Irina fez uma pausa. Quero trazer a Helena. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Irina chegou a pensar que a ligação havia caído. Tem certeza? Perguntou Marina por fim. Sua filha não nos vê com bons olhos. Justamente por isso ela precisa nos conhecer. Precisa ver que não somos inimigos. O domingo amanheceu ensolarado com aquela luz especial de fevereiro, quando a neve brilha como diamantes. Helena só aceitou ir depois de muita insistência da mãe, e com uma condição, Artem iria com elas. Quero ver com meus próprios olhos a quem você está entregando nossa herança, disse, sombria. O trajeto até o lago foi feito em silêncio. Helena olhava fixamente pela janela, ignorando as tentativas de Irina de iniciar uma conversa. Artem, por sua vez, comentava esporadicamente a paisagem, num vão esforço para aliviar a tensão. A casa à beira do lago os recebeu com o cheiro de fumaça da lareira e os latidos animados de um vira-lata ruivo chamado Rijik, que abanava o rabo para todos sem distinção. Maxim saiu ao encontro deles, e Irina viu Helena estremecer ao reconhecer nos traços do rapaz a imagem do pai. A semelhança era impressionante, sobretudo quando ele sorria. Zdravstvuyte cumprimentou, aproximando-se do carro. Meu nome é Maxim. E você, com certeza, é a Helena. Meu pai falava muito de você. Helena apenas assentiu, sem pronunciar uma palavra. Artem apresentou-se e apertou a mão do jovem. Marina os aguardava no alpendre, visivelmente nervosa, mas esforçando-se para parecer tranquila. Entrem, por favor. Preparei o almoço. Hesitou. Pensei que talvez vocês quisessem ficar conosco por algumas horas. Por dentro, a casa parecia ainda mais acolhedora do que na visita anterior. Sobre a mesa, tortas caseiras, compotas e chá servido em um samovar antigo. Era claro que Marina havia se empenhado para causar uma boa impressão. À mesa, o clima era pesado. Helena respondia com monossílabos. Artem mantinha uma cortesia exagerada, mas distante. Maxim tentava falar sobre a escola, seus hobbies, mas sentia o ar carregado. Até que Irina decidiu por fim àquela tortura. Vim para lhes dar minha resposta, anunciou, dirigindo-se a Marina e Maxim. Não vou contestar o testamento de Valentin. Maxim receberá tudo o que o pai lhe deixou. Marina fechou os olhos, aliviada. Maxim soltou o ar que parecia conter há horas. Obrigada, sussurrou Marina. Você é uma pessoa muito boa. Ainda não acabamos, continuou Irina. Quero ajudar Maxim a entrar na faculdade de medicina. Pagarei aulas particulares, cursos preparatórios e, se necessário, a própria graduação. Maxim a encarou atônito.
Mas por quê? Eu não sou nada para a senhora. Você é filho do homem com quem vivi 30 anos. Sua voz era firme, mas carinhosa. Isso já significa algo. Helena levantou-se abruptamente. Com licença. Preciso tomar um ar. Saiu para o alpendre, e após um momento de hesitação, Maxim seguiu-a. Pela janela viam-se os dois no jardim, falando baixo. Sua filha me odeia, comentou Marina, angustiada. Eu a entendo. Irina suspirou. Ela é jovem. Precisa de tempo para aceitar a situação. Se não aceitar, será escolha dela. Não posso obrigá-la a gostar de vocês, mas posso mostrar, com meu exemplo, como se deve tratar as pessoas. Artem, que até então permanecerá em silêncio, interrompeu. Diga-me uma coisa, Maxim realmente quer ser médico, ou são só palavras bonitas? Julguem por vocês mesmos, respondeu Marina, entregando-lhes uma pasta com os certificados do filho. Desde criança, seu sonho é curar pessoas. Valentin dizia que ele tem vocação. Artem examinou os documentos, impressionado. Resultados de Olimpíadas, murmurou. Realmente um garoto talentoso. Do lado de fora, entre Helena e Maxim, a conversa era difícil. Helena estava junto a uma bétula com um balanço, olhando para o lago. Então você é meu irmão, disse, sem expressão. Irmão por parte de pai, corrigiu Maxim cauteloso. Sei que isso é um choque para você. Choque. Ela riu sem alegria. Passei a vida toda achando que era filha única, e agora descubro que meu pai criava outro filho. Eu não queria destruir sua família. Maxim baixou a voz. Nem sabia da existência de vocês até os 10 anos. Helena virou-se para ele. E quando soube, o que sentiu? Curiosidade. Ele foi sincero. Queria conhecer minha irmã. Meu pai dizia que você era inteligente e bonita. Pai. Pela primeira vez em muito tempo, Helena pronunciou a palavra sem amargura. Como ele conseguia viver assim? 2 famílias, 2 casas. Não sei. Maxim encolheu os ombros. Talvez amasse a todos e não soubesse escolher. E não doía, saber que ele não morava com você? Doía sim. O rapaz olhou para as mãos. Principalmente quando outras crianças falavam dos pais que voltavam para casa todo dia. Mas minha mãe explicava que os adultos às vezes enfrentam situações complicadas. Helena ficou calada por um instante. Então, inesperadamente, perguntou. E como ele era? Com vocês, quero dizer. Divertido. Maxim sorriu. Jogava futebol comigo, me ensinou a pescar, contava piadas. E com a gente? Helena sentiu um nó na garganta. Sério. Responsável. Às vezes rígido. Maxim refletiu. Acho que com vocês ele era o pai de verdade. Comigo, só um amigo que aparecia nos fins de semana. Não havia ressentimento em suas palavras, apenas uma triste compreensão. Quando voltaram para casa, o ambiente estava menos tenso. Helena já não demonstrava hostilidade aberta e Maxim, mais à vontade, passou a falar de seus planos para o vestibular. Preciso passar em biologia, química e russo, explicava. Biologia vai bem, mas química é mais difícil. Aulas particulares são caras, mas minha mãe sempre arruma um jeito. E se não passar de primeira? Indagou Artem. Tentarei de novo. E de novo. Até conseguir. Sua determinação era tão firme que até Helena, sem querer, assentiu em sinal de respeito. Partiram já no crepúsculo. Marina e Maxim acompanharam o grupo até o carro. Com voz suave, Marina dirigiu-se a Irina Pavlovna. Obrigada. Por tudo. Pela compreensão, pela ajuda, por não nos tratarem como inimigos. Irina Pavlovna respondeu com um sorriso discreto, mas sincero. Eu também tenho muito a agradecer a vocês. Graças a este encontro, pude conhecer melhor o homem que meu marido realmente foi. Maxim, por sua vez, aproximou-se de Helena com certa hesitação. Baixou a voz como se temesse romper um equilíbrio frágil. Posso ligar para você de vez em quando? Só para nos conhecermos melhor. Helena demorou alguns segundos antes de responder. Seus dedos brincavam com a alça da bolsa, sinal de que as palavras não vinham com facilidade. Pode, concordou finalmente. Mas não agora. Preciso de tempo para me acostumar com a ideia de que tenho um irmão. O caminho de volta foi silencioso. Helena permaneceu absorta, os olhos fixos na paisagem que desfilava pela janela. Só quando já avistavam as luzes da cidade é que ela quebrou o silêncio. Mamãe, ainda acho que você está errada. Irina Pavlovna não se surpreendeu. Conhecia bem a filha para saber que a resistência não desapareceria de uma hora para outra. Eu sei, querida. Mas aquele garoto, Helena fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Ele é bom, e é muito parecido com papai. E se ele conseguir se formar em medicina, cada centavo terá valido a pena, completou Irina Pavlovna, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas.
Ele vai conseguir. Tenho certeza. 6 meses depois, o telefone de Irina Pavlovna tocou. Do outro lado da linha, a voz de Maxim tremia de emoção. Irina Pavlovna, eu passei. Consegui vaga na faculdade de medicina só com minhas notas, sem precisar de blat ou suborno. Parabéns, meu querido, respondeu ela, sentindo o coração se encher de orgulho. Nunca duvidei de você. Isso só foi possível por sua causa, insistiu ele. Pelos professores que a senhora pagou pelo apoio. Nunca vou esquecer. 1 ano se passou. No aniversário da morte de Valentin, todos se reuniram à beira do lago. Irina Pavlovna, Helena e Artem com o bebê recém-nascido nos braços, Marina e Maxim, agora um estudante de medicina no 1º ano, cheio de planos e determinação. Colocaram flores frescas sobre a lápide e permaneceram em silêncio por longos minutos, cada um mergulhado em suas próprias memórias. Maxim se destacava nos estudos, superando até suas próprias expectativas. Helena, aos poucos, havia se acostumado à ideia de ter um irmão, e às vezes até ligava para ele, apenas para saber como iam as aulas. Marina continuava trabalhando no hospital, mas agora em um único turno. Irina Pavlovna ajudava com as despesas, aliviando o peso sobre seus ombros. E a casa à beira do lago, outrora cenário de tensões, transformará-se no ponto de encontro daqueles que, sem laços de sangue, haviam se tornado família por escolha. Era uma família estranha, tecida não por genes, mas por compreensão e perdão. Valentin já não estava ali, mas o amor que havia deixado, disperso entre mulheres e filhos diferentes, criará algo novo, uma rede de afetos que aprenderá a aceitar as imperfeições uns dos outros. De pé junto à lápide, Irina Pavlovna refletia sobre como o perdão não era fraqueza, mas coragem, como o amor não se dividia, mas se multiplicava quando compartilhado. E como família não eram apenas aqueles com quem se dividia o sangue, mas aqueles que o coração decidia abraçar. Maxim, ao seu lado, murmurou: obrigado por se tornar minha segunda mãe. Helena, balançando o filho nos braços, acrescentou: e obrigada por me ensinar a perdoar. O crepúsculo descia sobre o lago, pintando o céu de tons suaves. Mas nos corações daqueles que ali estavam, a luz permanecia intensa, clara, quente e inquebrantável.